Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22, nós lemos de uma verdade muito significativa para a nossa vida espiritual. Obedecer a Deus é melhor do que o cultuar, oferecer sacrifícios ou dar ofertas ou fazer coisas quaisquer para Deus. É muito melhor obedecer. E isso vem num contexto interessante. O Senhor estava dando como que uma última oportunidade ao rei Saul. Ele já tinha falhado em algumas ocasiões e Deus estava dando o que talvez estivesse sendo a última oportunidade para ele se consertar com Deus. O Senhor, através do profeta Samuel, deu uma ordem: rei Saul, junte os exércitos de Israel e vá pelejar contra todos os amalequitas. Destrua completamente todos os amalequitas. Pelo que eles fizeram, eles têm que ser destruídos. Interessante é que esse povo amalequita era descendente de Abraão. Mas, como os midianitas e outros se desviou completamente dos caminhos de Abraão. E o Senhor quis castigar Amaleque por ter atacado Israel, a traição, atacando os mais fracos. Então o Senhor mandou que o rei Saul organizasse os exércitos e destruísse os amalequitas. O rei Saul gostou da ideia. Mais uma guerra por direção de Deus, vamos vencê-la e vamos tomar despojo desses vencidos. E ficou contente. Foi e fez a guerra e venceu, sob a direção de Deus, até com facilidade. Mas o Senhor mandou destruir tudo. No entanto, eles ficaram com pena. Os soldados olhando um boi gordo, uma vaca bonita, um bezerro animado ali, bem bonito. Eles disseram: o Senhor mandou destruir, mas eu não vou destruir isso não, eu vou levar para mim. E tomaram então algumas coisas do que eles achavam melhor. E o rei Saul fez vista grossa. Ele achou que estava bem, isso aí não era ponto de discórdia e podia ser tolerado. Quando voltou todo feliz para dar o relatório para o profeta Samuel, o que ele recebeu foi uma reprimenda terrível. E o Senhor diz: olha, essa oportunidade, como que estava sendo a última, agora você desobedeceu o Senhor e o reino não subsistirá. Mas eu obedeci, sim. Obedeceu? Que barulho é esse de mugido de bois que eu estou ouvindo aí? Ah, bem, foram algumas vaquinhas, alguns bois que o povo poupou para oferecer a Deus como sacrifício. Claro que essa não era a verdade, mas ainda que fosse, a resposta de Deus através do profeta Samuel foi a seguinte, 1 Samuel 15, 22. Será que o Senhor tem tanto prazer assim em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como feitiçaria. O crente rebelde contra o seu líder, por exemplo, é equivalente aos olhos de Deus como feiticeiro. Crente rebelde é equivalente a um feiticeiro aos olhos de Deus, pela gravidade do seu pecado. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação é a teimosia. O crente teimoso, com cabeça dura, que
que diz que tem que ser assim, que ele acha que é assim e tem que ser daquele jeito, ele é um idólatra, claro, do seu pensamento, é um idólatra aos olhos de Deus e vai ser tratado assim. Por isso, quantos crentes serão lançados no inferno por idolatria ou por feitiçaria? Feitiçaria para aqueles que se rebelaram e idolatria para aqueles que se obstinaram. São lições que Deus traz aqui explicitamente. Isso aqui não está sujeito à interpretação, é claro como água o que Deus traz, aproveitando o exemplo de Saul, que não obedeceu, ou ele diz que obedeceu pela metade. Obedecer pela metade não é obedecer. Obedecer por conveniência não é obedecer. Muitos crentes dizem, eu obedeço, desde que eu concorde, eu obedeço. Olha, eu obedeço o pastor, se ele estiver certo. Mas quem diz se ele está certo ou errado sou eu. Eu vou obedecer quando ele estiver certo. Eu vou obedecer quando eu concordar. A palavra eu vou obedecer quando eu concordar. E assim por diante. Eu vou obedecer quando eu achar certo. Obedece pela metade, não é obediência. O Saul atendeu a quase tudo, menos aquele pequeno quesito que dizia para destruir tudo, e ele poupou alguma coisa. Isso foi equivalente à feitiçaria aos olhos de Deus, e por causa disso o Senhor condenou o Saul. Não as pessoas que fizeram aquilo, mas o Saul, porque como líder concordou. Muitas lições nós tiramos daqui. Líderes irão para o inferno, não necessariamente porque eles são pessoas más, mas porque eles foram colocados como autoridade de Deus para zelar pelo povo. E eles deixaram o povo à sua própria vontade. Eles deixaram o povo à solta. Eles não praticaram o erro, mas eles deixaram o povo praticar. Esses líderes serão totalmente condenados, como o Saul o foi aqui. Líderes são responsáveis diante de Deus, ainda que eles não façam, mas se eles tolerarem quem faz, então eles são coniventes e diante de Deus responsabilizados. O cerne da questão é a obediência e o culto, o sacrifício, agradar a Deus, atos religiosos para agradar a Deus. Há pessoas que não são obedientes, não são submissas, mas eles trabalham muito na igreja, dão ofertas, organizam, limpam, fazem isso e fazem aquilo e enfeitam o templo. Eles estão trabalhando muito para a igreja, mas não são obedientes. Não adianta nada para Deus. O que agrada a Deus é a obediência. Quanto à obediência, alguém vai dizer, tem que obedecer a palavra. O que significa isso? Obedecer a interpretação que você tem sobre a palavra, porque há pessoas que têm interpretações diferentes da palavra. Isso recai numa questão de discussão. Em cada denominação, a interpretação pode ser diferente da outra. Obedecer à palavra, não é bem assim, obedecer a Deus. Neste caso, a desobediência a uma palavra explícita, uma ordem dada por Deus, foi uma desobediência a Deus e não à palavra. Há um fundamentalismo evangélico, um legalismo, que idolatra as palavras da Bíblia. Tem que obedecer às palavras da Bíblia, segundo a interpretação dele. Ele está subentendido. Na interpretação dele. E eu me lembro do outro tão ingênuo, o irmãozinho novo, mas que dizia o seguinte, ele se encheu de soberba. Essas igrejas, essa Sociedade Bíblica do Brasil, essas editoras de Bíblia, estão deturpando a Bíblia de propósito para a gente não saber a verdade. Mas eu vou estudar grego e hebraico para ler a Bíblia lá no original, para ninguém me enganar com versão da Bíblia.
A ingenuidade do sujeito era tanta. Eu só respondi: meu irmão, se você achar o original, me avisa que eu também estou procurando. Os estudiosos estão procurando. Não existe mais original da Bíblia. Existem cópias de cópias de cópias. E o trabalho durante séculos que foi feito pelos pais da igreja, um trabalho muito bonito, inspirado, que fez com que a Bíblia, como um milagre, chegasse até nós. E hoje nós temos Bíblias bem boas, confiáveis, que precisamos ler sob a luz do Espírito Santo para a gente poder entender. Mas original não existe, e nem Deus quer que a gente idolatre a letra da lei. Está muito claro, a gente tem que obedecer o espírito da lei, que é inspirado na sua compreensão pelo próprio Espírito Santo. Obedecer ao espírito da lei, obedecer ao próprio Deus e não à palavra, que pode ser deturpada, e normalmente é deturpada. A palavra, a letra da lei é deturpada. Há pessoas que deturpam. Por exemplo, o nome de Jesus não é Jesus, esse é o nome pagão, é Yeshua. E se você falar Jesus, vai estar ofendendo a Deus. Mas tem que falar Yeshua para ele poder atender você. É uma ignorância. Se o Espírito Santo está em mim, me move a orar, o Espírito Santo testifica comigo, Deus me atende. Alguém vai dizer que eu estou errado, que Deus não vai me atender porque eu não falei o nome certo. São ignorâncias baseadas numa pretensão de terem a interpretação certa da palavra. São idólatras da palavra, essas pessoas. Na verdade, nós obedecemos ao próprio Deus. Quando alguém desonra a Deus, não necessariamente a palavra, mas ao próprio Deus. Quando veio o Novo Testamento, Jesus era a palavra, o verbo era ele. Então não é a palavra escrita mais. A antiga aliança se baseou em mandamentos escritos por Deus a pedido de Israel. Mas a antiga aliança foi encerrada. Veio o Novo Testamento, o livro de Hebreus explica isso. Deus falou através da pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo, o logos de Deus, é Jesus. E obediência ou desobediência é ao próprio Jesus. Mas acontece que Jesus não está aqui pessoalmente, mas quando ele subiu, ele delegou autoridade e em cada lugar ele levanta líderes da igreja e a unanimidade do corpo, de forma que obedecer a Deus é obedecer aos líderes, ao corpo, e isso é a força de Deus aqui na terra. A igreja é a força de Deus aqui na terra. Portanto, a obediência não é a uma palavra escrita, mas obediência a Deus e obediência às pessoas delegadas por Deus. Há pessoas que não engolem isso. Eu quero obedecer a palavra, eu quero ler, estudar a palavra, eu vou obedecer a palavra, mas eu não obedeço a homens. Sejam os homens mais santos, autoridades levantadas por Deus, mas eu não obedeço a homens, eu obedeço a palavra, ou seja, de acordo com a minha interpretação da palavra. São soberbos, são pessoas rebeldes, isso é rebeldia. Alguém que não quer congregar porque não obedece a homem nenhum, não reconhece a autoridade de ninguém porque está todo mundo errado, essa pessoa é rebelde, é uma pessoa equiparada por Deus a um feiticeiro. Pessoas que se rebelam contra a autoridade na igreja são equiparados a feiticeiros pelo próprio Deus. Isso é importante. A gente fixar e entender na mente. Deus quer obediência. O livro de Romanos, no capítulo 6, fala do batismo, o símbolo do batismo, porque o batismo é simbólico. E então a gente mergulha para morrer para a velha vida e ressuscita para viver a nova vida, sendo servos da obediência. Nós obedecemos porque somos servos e não temos que ter opinião nem discordar, nós temos que obedecer. O servo só tem um direito, é obedecer. O servo não tem direito de ter opinião, de discutir opiniões, isso já ficou
na lei, no passado, na antiga aliança, o servo que morreu verdadeiramente para o seu eu, ele é servo da obediência, obedece a todas as autoridades constituídas por Deus. O apóstolo Paulo diz isso claramente: toda autoridade é constituída por Deus, é ministro que usa a espada, inclusive, o direito de matar, inclusive. Toda autoridade é constituída por Deus. Aquele que se opõe à autoridade se opõe a Deus. Portanto, o crente que não congrega, não reconhece, que não se submete à autoridade de alguém aqui na terra, não se submete à autoridade de Jesus, e é um rebelde equiparado por Deus a um feiticeiro. Esses assuntos são fundamentais. Deus não se agrada de atos religiosos, mas da obediência. Obediência é natural para um servo da obediência. Ele decidiu obedecer, ele vai obedecer porque a obediência está no coração dele. Isso é prova de que ele é um servo. Quando a pessoa quer discutir opiniões, que decidir ao que vai obedecer, se vai obedecer a isso, aquilo, ou quer discutir opiniões, essa pessoa não morreu para o seu eu, não é um servo e não é obediente. Então, ainda que ele fingir obedecer a palavra naquilo que ele concorda, naquilo que é conveniente para ele, ele vai obedecer ao eu dele e não por obediência. Obedecer é característica de servo que confirma que a pessoa está no caminho da salvação. Mas quando começa a ter opiniões próprias, é um obstinado que quer discutir doutrina, quer discutir opinião, isso prova que a pessoa não está no caminho certo. Ele não é servo, não morreu para o seu eu. E Deus quer que a gente acorde enquanto é tempo. Meu irmão, você tem prazer em obedecer? Você reconhece alguém a quem obedecer, que representa a autoridade de Deus aqui na terra? No caso, o Saul desobedeceu a palavra de Samuel, que trouxe a palavra de Deus. Mas ele desobedeceu a um homem, Samuel, que era representante de Deus. E por causa disso foi considerado por Deus como um feiticeiro e idólatra. Cuidado para você também não estar no mesmo caminho de Saul. Você reconhece alguém como autoridade, obedece, tem prazer na obediência. Você é um servo da obediência, uma serva da obediência, minha irmã. Entenda isso. Obedecer é o que mais agrada a Deus. A melhor oferta que a gente dá para Deus é obedecer, porque nós somos servos da obediência. Não é obedecer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente concorda ou aquilo que a gente acha certo. Obedecer porque nós somos servos da obediência. Procure entender isso, esses assuntos que eu trouxe aqui de vários textos da Bíblia, mas que compõem um fundo muito necessário. Ou você tem o seu eu no trono e faz o que quer, o que é conveniente e discute o que é melhor, o que é mais certo, ou você obedece porque é um servo, porque é uma serva e tem Jesus como Senhor. Então, como servo, como serva, você obedece, e a obediência é algo que sai de você e que agrada a Deus. Procure estar nesse caminho da obediência.